Já lhe disseram que aquela raiz comum que você tem aí na sua cozinha pode ser muito mais poderosa do que alguns comprimidos de farmácia? E se eu te disser que este alimento de aparência humilde é na verdade uma arma secreta poderosa contra náuseas, constipações e até mesmo contra dores crônicas? Hoje, não vamos apenas falar sobre o gengibre. Vamos desvendar os seus mistérios, analisá-lo molécula por molécula e descobrir por que é que a ciência moderna tem se voltado cada vez mais para este antigo remédio. Preparem-se, porque depois de assistirem a este vídeo, vocês vão olhar para o gengibre com olhos completamente diferentes. Aliás, vocês já costumam usar gengibre? Deixem nos comentários para que é que o utilizam. Vai ser muito interessante comparar as vossas experiências no final. A história do gengibre é uma verdadeira viagem no tempo. Imaginem as antigas civilizações da Índia e da China, há mais de 5.000 anos. Foi lá que esta raiz picante era valorizada como ouro, e não apenas pelo seu sabor. O gengibre era uma parte essencial da medicina ayurvédica e da medicina tradicional chinesa, sendo apelidado de o remédio universal. Os romanos conheceram-no através das rotas comerciais e usavam-no como afrodisíaco e como antídoto contra envenenamentos. Na Idade Média, o seu custo era exorbitante e o gengibre só estava acessível aos mais abastados. O gengibre viajou pelo mundo, deixando a sua marca na cultura e na medicina de todos os países. Esta raiz testemunhou o apogeu e a queda de impérios, e hoje está novamente no auge da popularidade. Mas agora, a sua força não é confirmada apenas por antigos tratados, mas também por laboratórios científicos modernos. Então, vamos espreitar o interior do gengibre para entender onde reside a sua magia. O protagonista desta história é uma substância com um nome intrigante, o gingerol. É o gingerol que é responsável por aquele sabor picante, apimentado e o aroma inconfundível. Mas o seu valor principal não está no paladar, e sim nas suas poderosas propriedades biológicas. Na sua estrutura química, ele é semelhante à capsaicina, a mesma substância que dá o ardor às pimentas chile. O gingerol possui uma ação anti-inflamatória e antioxidante potentíssima. Quando ingerimos um pedacinho de gengibre, o gingerol começa o seu trabalho a nível celular. Ele bloqueia certas enzimas e vias no organismo que desencadeiam a inflamação e a dor. Imagine um bombeiro minúsculo, mas extremamente eficaz, apagando focos de inflamação no seu corpo. Além disso, como antioxidante, ele neutraliza os radicais livres, aquelas moléculas instáveis que danificam as células e aceleram o envelhecimento. Portanto, da próxima vez que sentir aquele ardor do gengibre, saiba, não é apenas picante, é o seu medicamento pessoal em ação. Vamos começar pela propriedade mais famosa do gengibre, a sua capacidade de combater as náuseas. Ele é um verdadeiro super-herói contra o mal-estar, seja qual for a sua origem. Enjoos marítimos, o famoso enjoo matinal durante a gravidez, náuseas pós-quimioterapia ou apenas uma sensação de desconforto no estômago. O gengibre está sempre pronto a ajudar. Mas como é que ele faz isso? Acredita-se que o gingerol e outros compostos presentes no gengibre atuam diretamente no sistema digestivo e no sistema nervoso central. Estes compostos aceleram o esvaziamento gástrico, ou seja, evitam que os alimentos fiquem parados e causem desconforto. Ao mesmo tempo, eles influenciam os receptores no cérebro responsáveis pelo reflexo do vômito. É um ataque duplo às náuseas. O gengibre acalma tanto o estômago quanto o cérebro. É por esta razão que um pequeno pedaço de gengibre fresco ou uma chávena de chá de gengibre podem fazer verdadeiros milagres quando o mundo à nossa volta parece começar a girar. Este é um remédio comprovado ao longo dos séculos e que hoje tem a sua eficácia confirmada pela ciência. Vamos aprofundar a ciência por detrás das náuseas. O mecanismo de ação do gengibre é notavelmente sofisticado. Uma das áreas-chave da sua atuação é o bloqueio dos receptores de serotonina no intestino.
A serotonina não é apenas a hormona da felicidade, mas também um neurotransmissor crucial no sistema digestivo. Quando os seus níveis aumentam no intestino, esta pode enviar sinais ao cérebro que desencadeiam a náusea. O gengibre, essencialmente, intercepta estes sinais, impedindo-os de chegar ao seu destino. Imagine que é uma chamada telefônica e o gengibre simplesmente corta a comunicação entre o seu intestino e o cérebro. Além disso, o gengibre estimula a produção de enzimas digestivas, o que facilita uma digestão mais rápida e eficaz dos alimentos. Isto reduz a pressão no estômago e diminui a probabilidade de refluxo e inchaço abdominal. Desta forma, o gengibre não se limita a mascarar o sintoma. Ele atua de forma abrangente sobre as causas do desconforto, restaurando o funcionamento normal do sistema digestivo. Vamos agora focar no outro superpoder do gengibre, o combate às constipações. Quando sentir os primeiros sinais de mal-estar, a irritação na garganta, os arrepios, o nariz entupido, o chá de gengibre pode tornar-se o seu melhor amigo. Por quê? Em primeiro lugar, o gengibre fresco tem propriedades antivirais comprovadas. Estudos mostram que ele pode impedir que vírus respiratórios, como o VSR, se liguem às células da mucosa do trato respiratório. É como se criasse uma barreira escorregadia, pela qual os vírus simplesmente deslizam, sem conseguir provocar danos. Em segundo lugar, o gengibre possui um poderoso efeito termogênico, ou seja, aquece. Ele estimula a circulação sanguínea e induz a transpiração, ajudando o corpo a regular naturalmente a sua temperatura e a eliminar toxinas. Este calor interno ajuda a combater os arrepios e cria um ambiente desfavorável para a proliferação de vírus. Portanto, uma chávena de chá de gengibre quente com limão e mel não é apenas uma receita da avó, mas sim uma bebida terapêutica poderosa que ataca a constipação em várias frentes. No entanto, o gengibre não se limita a combater os vírus que já invadiram o seu organismo. Ele atua na prevenção, reforçando ativamente o seu sistema imunitário. Pense nele como se fosse um treinador para as suas células imunitárias. As suas propriedades antioxidantes, que já mencionamos, desempenham aqui um papel crucial. Estes compostos protegem as células imunitárias dos danos causados pelos radicais livres, permitindo-lhes funcionar de forma mais eficiente. Além disso, a ação anti-inflamatória dos gingeróis ajuda a regular a resposta imunitária. A inflamação crônica e de baixo grau enfraquece a nossa imunidade, tornando-nos mais vulneráveis a infecções. O gengibre ajuda a acalmar essa reação excessiva, libertando os recursos do sistema imunitário para lidar com ameaças reais, como bactérias e vírus. O consumo regular de gengibre em pequenas quantidades, seja como tempero nos seus pratos ou numa bebida matinal, pode, com o tempo, aumentar significativamente a resistência do seu corpo às doenças sazonais. É como um pequeno investimento diário na sua saúde, que lhe trará grandes dividendos durante a época das constipações e gripes, e as dores de garganta. Aqui, o gengibre também brilha como um verdadeiro herói. A dor e a irritação na garganta são sinais claros de inflamação, e muitas vezes, de atividade bacteriana. É aí que o gengibre entra com um ataque em duas frentes. Os seus componentes anti-inflamatórios, principalmente o gingerol, reduzem diretamente o inchaço e a vermelhidão da mucosa da garganta. Isto traz um alívio quase imediato, eliminando aquela incômoda sensação de lixa. Mas não fica por aqui. O gengibre também possui propriedades antibacterianas. Ele consegue inibir o crescimento de certos tipos de bactérias que causam infecções na garganta, como os estreptococos. Fazer gargarejos com chá de gengibre morno ou chupar lentamente uma fina fatia de gengibre fresco pode ajudar a limpar a mucosa de agentes patogênicos e acelerar a sua recuperação. É uma alternativa natural e segura a muitos sprays e pastilhas de farmácia. Imagine os princípios ativos do gengibre a envolverem a sua garganta dorida,
a acalmá-la e a combater a raiz da infecção. Passemos agora à dor, porque neste campo, o gengibre tem muito para nos surpreender. Ele pode atuar como um analgésico natural muito eficaz, especialmente no que toca às dores musculares. Já alguma vez sentiu aquela forte dor pós-treino ou mialgia de esforço após um exercício intenso? Isto é o resultado de microlesões nas fibras musculares e da subsequente inflamação. Estudos demonstram que o consumo diário de gengibre pode reduzir significativamente a dor muscular causada pelo exercício físico. Ele não alivia a dor instantaneamente como um comprimido de ibuprofeno, mas age progressivamente, dia após dia, combatendo a inflamação que está na origem da dor. O gingerol inibe a produção de prostaglandinas, substâncias que são mediadoras da dor e da inflamação no corpo. Essencialmente, o gengibre funciona segundo o mesmo princípio dos anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, mas falo de forma mais suave e sem os típicos efeitos secundários gástricos. Por isso, se pratica exercício regularmente, adicionar gengibre à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para uma recuperação mais rápida e eficiente. Há outra área onde as propriedades analgésicas do gengibre brilham intensamente: no combate à dor menstrual, também conhecida como dismenorreia. Para muitas mulheres, este é um problema mensal que afeta seriamente a sua qualidade de vida. E neste caso, a ciência apoia veementemente o uso do gengibre. Vários ensaios clínicos foram conduzidos, comparando a eficácia do pó de gengibre com analgésicos populares, como o ibuprofeno e o ácido mefenâmico. Os resultados são surpreendentes. O gengibre revelou-se tão eficaz na redução da dor quanto estes medicamentos. As mulheres que tomaram cápsulas de pó de gengibre nos primeiros dias do ciclo relataram um alívio significativo. O mecanismo de ação é o mesmo de sempre: a supressão da produção de prostaglandinas, que são as substâncias responsáveis pelas contrações uterinas e pelas sensações de dor. A grande vantagem do gengibre é que ele é um remédio natural, com efeitos colaterais mínimos. Isto oferece às mulheres uma opção de escolha e uma alternativa eficaz aos medicamentos padronizados. Quando o assunto é dor crônica, principalmente a que afeta as articulações, o gengibre reassume o seu papel de destaque. A artrite, e aqui focamos na osteoartrite, é uma condição marcada pela degeneração da cartilagem e por uma inflamação crônica nas articulações. O resultado são dores, rigidez e uma limitação progressiva do movimento. As poderosas propriedades anti-inflamatórias do gengibre tornam-no um candidato ideal para o alívio destes sintomas. Estudos conduzidos em pacientes com osteoartrite do joelho demonstraram que quem consumiu o extrato de gengibre experimentou uma redução notável na dor e na rigidez, em contraste com o grupo de placebo. O gengibre atua na redução dos níveis de marcadores inflamatórios presentes na corrente sanguínea. Imagine um fogo a arder constantemente nas suas articulações. O gengibre entra em ação como um extintor, que apaga essa inflamação aos poucos. É claro que ele não irá regenerar a cartilagem já danificada, mas pode sim melhorar significativamente a sua qualidade de vida, aliviando a dor e facilitando a liberdade de movimento. Ele representa um complemento valioso à terapia principal da artrite. Agora, vamos falar de um benefício oculto do gengibre que muita gente ignora: o seu impacto no açúcar no sangue. Isto é particularmente relevante para pessoas com diabetes tipo 2, ou aquelas que estão em grupo de risco. Novas pesquisas indicam que o gengibre pode melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a diminuir o açúcar no sangue em jejum. Um estudo observou que indivíduos com diabetes tipo 2, que consumiram diariamente 2 gramas de pó de gengibre, viram o seu nível de açúcar em jejum cair impressionantes 12%. Mas como é que isto funciona? Os cientistas acreditam que o gengibre pode inibir certas enzimas envolvidas no metabolismo dos hidratos de carbono, além de aumentar a absorção de glicose pelas células musculares,
sem a necessidade de insulina. Esta é uma área de investigação muito promissora. Claro que o gengibre não substitui a medicação prescrita. No entanto, ele pode ser um excelente complemento à dieta e ao estilo de vida, focados no controle do açúcar e na prevenção da diabetes. O nosso cérebro é o órgão mais complexo e vital, e ele também pode beneficiar-se, e muito, do gengibre. A inflamação crônica e o estresse oxidativo são considerados fatores-chave que aceleram o envelhecimento cerebral e contribuem para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Os antioxidantes e compostos bioativos presentes no gengibre, incluindo o gingerol, têm a capacidade de proteger o nosso cérebro contra estes processos destrutivos. Eles são capazes de combater diretamente o estresse oxidativo que danifica os neurônios. Além disso, estudos em animais demonstram que o gengibre pode otimizar funções cognitivas, como a atenção e a memória. Numa pesquisa específica, realizada com mulheres de meia idade, observou-se que a ingestão diária de extrato de gengibre melhorou significativamente a memória de trabalho e o tempo de reação delas. Isto sugere que o gengibre pode não só proteger o cérebro das alterações relacionadas com a idade, mas também melhorar diretamente o seu desempenho. Incluir o gengibre na sua dieta é como adicionar um seguro extra para a saúde do seu cérebro a longo prazo. A proteção do coração é mais uma missão importante que o gengibre cumpre com sucesso. Níveis altos de mau colesterol ou lipoproteínas de baixa densidade, LDL, são um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Este colesterol leva à formação de placas nas artérias, o que pode desencadear um infarte ou um AVC, acidente vascular cerebral. Estudos demonstraram que o gengibre consegue reduzir significativamente os níveis deste colesterol prejudicial, bem como os triglicerídeos no sangue. Ao mesmo tempo, ele consegue aumentar o nível do colesterol bom, a HDL, que ajuda a remover o excesso de colesterol prejudicial do organismo. O mecanismo por trás desta ação está ligado à capacidade do gengibre de influenciar as enzimas responsáveis pela síntese de colesterol no fígado, o UTI. Além disso, o gengibre tem propriedades anticoagulantes, ou seja, pode afinar ligeiramente o sangue, prevenindo a formação de coágulos ou trombos. Isso faz dele um alimento muito útil para a manutenção da saúde de todo o sistema cardiovascular. Claro, ele não substitui a medicação, mas é um excelente complemento para uma dieta amiga do coração. Já mencionamos como o gengibre pode aliviar as náuseas, mas os seus benefícios para a digestão vão muito além disso. É um excelente aliado no combate à indigestão crônica, também conhecida como dispepsia. O sintoma principal desta condição é a dor e o desconforto na zona superior do abdômen, frequentemente causados pelo atraso no esvaziamento gástrico. O gengibre, como já vimos, acelera precisamente esse processo. Ele estimula as contrações do estômago, ajudando os alimentos a moverem-se mais rapidamente em direção ao intestino. Isto não só alivia a sensação de peso e de estômago cheio, como também reduz o inchaço ou distensão abdominal e a flatulência. Para que perceba melhor, imagine o seu estômago como uma divisão da casa da qual precisa de remover a mobília. O gengibre funciona como uma equipa de transportadores que executa essa tarefa de forma rápida e organizada. Consumir regularmente uma pequena quantidade de gengibre antes das refeições, seja como chá, ou simplesmente mastigando um pequeno pedaço, pode melhorar significativamente a sua digestão e aliviar muitos dos sintomas desagradáveis associados ao funcionamento lento do estômago. Agora, vamos desmistificar um mito muito popular. Será que o gengibre realmente tem o poder de queimar gordura? Na internet, encontramos muitos artigos que apresentam o gengibre como uma solução milagrosa para a perda de peso. Mas isso não é bem assim. Infelizmente, não existe nenhum produto que possa, por magia, derreter a gordura enquanto ficamos deitados no sofá. No entanto, o gengibre pode ser um aliado muito útil no processo de controle de peso.
Em primeiro lugar, ele tem um efeito termogênico, ou seja, aumenta ligeiramente a temperatura corporal e acelera o metabolismo. Isto significa que você queima um pouco mais de calorias, mesmo em repouso. Em segundo lugar, como já sabemos, o gengibre melhora a digestão e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, o que evita aqueles picos repentinos de fome. Em terceiro lugar, ele contribui para uma maior sensação de saciedade. Mas é fundamental entender: o gengibre não é uma pílula mágica, é apenas uma ferramenta. Ele só funciona em conjunto com uma alimentação equilibrada e exercício físico. Ele pode dar um pequeno empurrão no processo, mas o trabalho principal, esse terá sempre de ser feito por si. Gengibre fresco, seco ou em pó. Em qual forma ele é mais benéfico? Essa é uma pergunta comum, e a resposta, na verdade, depende muito do seu objetivo. O gengibre fresco, por exemplo, contém a maior concentração de gingerol, que é o composto responsável pelas suas poderosas ações anti-inflamatórias e antivirais. Portanto, para tratar resfriados, aliviar náuseas ou combater uma inflamação aguda, o gengibre fresco é, sem dúvida, a melhor escolha. Já no gengibre seco, o processo de desidratação transforma parte do gingerol em outra substância fundamental, chamada shogaol. O shogaol é conhecido por ter propriedades analgésicas e anti-inflamatórias mais potentes que o gingerol. Por isso, quando o objetivo é combater a dor crônica, como no caso da artrite, o gengibre seco, ou na forma de pó, pode ser até mais eficaz. O gengibre em pó é uma forma concentrada e muito conveniente, sendo fácil de dosar e adicionar tanto em pratos culinários quanto em cápsulas. Em resumo, a opção ideal é ter sempre à mão tanto a raiz fresca, ótima para chás e bebidas, quanto um pó de alta qualidade para uso culinário e tratamentos terapêuticos. Preparar o chá de gengibre perfeito é quase uma arte, mas uma arte muito simples. O segredo principal: usar sempre a raiz fresca e, crucialmente, não a deixar ferver por tempo demais. Aqui está uma receita simples e eficaz. Pegue um pedaço de gengibre fresco do tamanho do polegar. Não é estritamente necessário descascá-lo. Basta lavá-lo muito bem com uma escova. Corte-o em fatias finas ou rale-o. Quanto mais fino o corte, mais facilmente ele libertará os seus compostos benéficos. Coloque o gengibre numa chávena ou num bule. Agora, o erro crucial que a maioria comete: não despeje água a ferver diretamente sobre o gengibre. Deixe a água arrefecer por 1 ou 2 minutos após a fervura, até atingir cerca de 90 graus Celsius. Desta forma, você garante que preserva a maioria dos compostos ativos. Despeje a água quente sobre o gengibre e deixe em infusão, tapado, por 5 a 10 minutos. Depois disso, pode adicionar a gosto uma rodela de limão e uma colher de chá de mel. Importante: adicione o mel apenas quando a bebida estiver ligeiramente arrefecida, para não destruir as suas enzimas benéficas. Este chá não é só delicioso, é, literalmente, um remédio líquido. Para tirar proveito do gengibre de forma contínua, não se limite apenas a beber chá. Pode, e deve, usá-lo ativamente na culinária. O gengibre é uma especiaria universal que combina perfeitamente com carne, peixe, vegetais e até mesmo com pastelaria. Gengibre fresco ralado pode ser adicionado a marinadas para frango ou carne de vaca. Ele não só dá um sabor picante ao prato, mas também torna a carne mais tenra. Também complementa na perfeição sopa de abóbora ou puré de sopa de cenoura. Junte um pouco de gengibre em pó ao seu molho de salada, feito com azeite e sumo de limão, para lhe dar um toque asiático. O gengibre casa lindamente com alho, molho de soja e mel. Esta é a base para muitos molhos da culinária asiática. Pode adicioná-lo a batidos, juntamente com frutas e vegetais de folha, para um impulso de energia matinal. Mesmo na pastelaria, como biscoitos de gengibre ou queques, ele retém parte das suas propriedades benéficas. Experimente e vai encontrar inúmeras formas de incluir o gengibre na sua dieta diária.
Apesar de todos os seus benefícios, o gengibre não é um produto inofensivo para toda a gente. Existem certas situações em que o seu consumo deve ser feito com cautela. Em primeiro lugar, devido à sua capacidade de diluir o sangue, as pessoas que tomam anticoagulantes, como a varfarina, devem consultar o seu médico antes de o consumir regularmente. A combinação de ambos pode aumentar o risco de hemorragias. Em segundo lugar, quem sofre de problemas na vesícula biliar, especialmente cálculos biliares, deve ser cauteloso. Isto acontece porque o gengibre estimula a produção de bilis, o que pode desencadear uma crise. Doses elevadas de gengibre podem também provocar desconforto gástrico, azia ou diarreia, especialmente em pessoas com um sistema digestivo mais sensível. Embora seja eficaz contra as náuseas matinais, as mulheres grávidas devem evitar exceder as doses recomendadas e precisam sempre de consultar o seu médico. A moderação é, portanto, a chave para usar este poderoso rizoma de forma segura. Afinal, quanto gengibre devemos consumir para aproveitar os benefícios sem exagerar na dose? Não existe uma dose única e universal, mas há recomendações gerais. Para aliviar náuseas ou dores, o usual é recomendar de 1 a 1,5 grama, 1 a 1,7 de pó de gengibre por dia, dividido em várias doses. Isso equivale, mais ou menos, a meia colher de chá. Se você estiver usando gengibre fresco, o equivalente seria um pedaço de aproximadamente 2 por 2 centímetros, 2 a 2,7. Para a prevenção diária e fortalecimento geral da saúde, uma quantidade menor é suficiente. Adicionar algumas fatias finas ao seu chá, ou uma pitada de gengibre ralado aos seus pratos, já será o bastante. É importante lembrar que doses acima de 4 ou 5 gramas, 4,5 g, de pó por dia, podem aumentar o risco de efeitos colaterais, como a azia. Comece com pouco, preste atenção ao seu corpo e encontre gradualmente a dosagem que funciona melhor para você. O segredo é a regularidade, não a quantidade. O que é que o futuro reserva para o gengibre? A ciência não para, e os investigadores continuam a estudar ativamente esta raiz surpreendente. Hoje, os estudos concentram-se no seu papel potencial na prevenção e tratamento do cancro. Alguns estudos laboratoriais indicaram que o gingerol e outros compostos do gengibre podem abrandar o crescimento de células cancerosas, nomeadamente no cancro do cólon e dos ovários. Estes são ainda dados muito preliminares e são necessários mais estudos em humanos, mas são incrivelmente promissores. Também está a ser estudada a sua influência na saúde do cérebro, num contexto mais amplo, incluindo a proteção contra a doença de Parkinson e outras condições neurodegenerativas. Os investigadores estão a tentar isolar e sintetizar os componentes mais ativos do gengibre para criar novos medicamentos, mais eficazes e mais seguros. É possível que, no futuro, venhamos a ver medicamentos à base de gengibre que combatam de forma direcionada a inflamação, a dor ou até mesmo o cancro. Portanto, a história do gengibre está longe de ter terminado, e as descobertas mais interessantes podem ainda estar para vir. E é assim, pessoal, que o simples gengibre se revela como uma verdadeira farmácia da natureza. Vimos que ele é muito mais do que apenas um tempero para o chá ou para bolos. É um recurso poderoso, capaz de combater náuseas de forma mais eficaz que alguns remédios, frear processos inflamatórios, que estão na raiz da dor e da artrite, e fortalecer a nossa imunidade contra gripes e resfriados. De civilizações antigas a laboratórios modernos, o gengibre comprova o seu valor repetidamente. O seu segredo está na sua composição química única, onde o gingerol desempenha o papel principal. E o mais importante, é um recurso natural e acessível que podemos facilmente integrar no nosso dia a dia. Espero que esta jornada pelo mundo do gengibre tenha sido útil para você. Obrigado por ter assistido até o fim. Se gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder outras descobertas e dicas sobre o mundo da saúde.
E agora, a pergunta principal. Qual propriedade do gengibre mais surpreendeu você? Compartilhe os seus pensamentos nos comentários.